Eu vou usar aqui da tribuna, até porque ontem cheguei atrasado na palestra do professor Torinho e fiquei sentado lá atrás e não conseguia enxergar a figura sempre querida do professor Torinho. Acho que falando aqui sou melhor ouvido e melhor visto. E também, por ser professor e atuar no júri, estou mais habituado a falar de pé, de modo que falar sentado me inibe de certa maneira. Colega Bustamante, colega Sober, amigos e colegas do auditório. O tema é bastante amplo, então eu vou ser seletivo. A exemplo do professor Assis Toledo, eu vou procurar trazer à discussão alguns temas mais controvertidos relativos à prisão e à liberdade provisória no sistema processual. Não de lei diferenda, mas em face do sistema vigente. E vou começar tratando da prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível, que é o tema mais controvertido. Produzi alguns trabalhos a respeito disto e me parece, no juízo que faço, não fui bem entendido, de modo que tenho essa oportunidade agora de, procurando fazer uma exposição didática, singela, conseguir, quem sabe, ganhar alguns adeptos no auditório. Diferentemente do professor Assis Toledo, que não queria ganhar adeptos e acabou ganhando, eu digo sinceramente que vou procurar tentar convencê-los. Vamos ver se eu consigo mais alguns adeptos para a minha posição. Tenho que partir de dois artigos do Código de Processo Penal. O artigo 594, que vou ler, e o artigo 3931. Primeiro é preciso saber quando ocorre a prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível. Depois temos que examinar qual a sua natureza jurídica, porque a opção pela natureza jurídica, se prisão cautelar, se execução provisória da pena, tem consequências práticas relevantíssimas. Não é só uma questão teórica estéril, é uma discussão teórica que tem resultados práticos, como procuraria demonstrar, da maior relevância. Vamos saber então primeiro quando ocorre esta prisão. O artigo 594, que é do conhecimento geral, tem a seguinte redação dada posteriormente pela chamada Lei Fleury. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança. Esta era a regra geral. Vírgula. Salvo se for primário e depois antecedente, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que ser livre e solto. Vale dizer, se o réu é condenado até 3 anos, ele se livra solto. Nada obstante os maus antecedentes e a reincidência, porventura, ele apela em liberdade porque ele se livra solto. Se condenado até 2 anos, ainda tendo maus antecedentes, ou reincidência, que é mais do que maus antecedentes, pagando fiança, ele pode apelar em liberdade. Vale dizer, esta prisão só ocorreria se condenado acima de 2 anos, tem o réu pelo menos maus antecedentes e com mais razão se for reincidente. Aí ocorre essa prisão. É certo que o professor Torinho Filho, o professor Cláudio Tovo, do Rio Grande do Sul, em face da Constituição de 88, passaram a sustentar que essa norma não teria sido recepcionada pela nova Constituição e por ela estaria revogada, tendo em vista o chamado princípio da inocência. Primeiro, acredito que não seja esta a posição melhor, está vendo? Primeiro, porque a Constituição não presume inocência. A Constituição proíbe que a lei presuma culpa antes do trânsito em julgado da sentença condenatória recorrível. Não se presume nem inocência, nem se presume a culpa.
Os fatos têm que ser demonstrados no processo, o que é natural em face do princípio da verdade real que vigora no processo penal. Não há presunção de inocência e nem há presunção de culpa. Tudo tem que ser demonstrado e provado no processo penal. Por outro lado, a prisão, quando decorre de uma sentença condenatória recorrível, se estiver, como sustentamos, em vigor o artigo 594, essa prisão decorrente dessa sentença não seria consequência de uma presunção, porque na sentença de mérito, quando o Estado, através do juiz, entrega a prestação jurisdicional, está avaliando a prova, valorando a prova e condenando o réu, e não partindo de presunção, e sim afirmando que o réu deve ser condenado. Por outro lado, nós temos essa posição, primeiramente sustentada pelo professor Tourinho, depois pelo professor Claudio Curtovo, vencida na doutrina e vencida na jurisprudência. Há até a súmula do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso, dizendo que a prisão provisória, e isso nós temos que discutir se essa prisão é provisória ou não, mas enfim, a prisão provisória não infirma o princípio da inocência previsto na Constituição Federal. Em suma, a prisão permanece existindo e a todo momento, no foro dos vários estados, das várias comarcas do interior, ela se dá. Então, ela se dando, temos que examinar a sua natureza jurídica. Esta prisão é decorrente da sentença condenatória recorrível. É o efeito da condenação. Isso está claro da regra do artigo 3931, que passo a ler. O artigo 3931 diz: muito bem, aqui. São efeitos da sentença condenatória recorrível. É efeito da sentença condenatória recorrível o quê? 1. Ser o réu preso ou conservado na prisão, assim nas infrações inafiançáveis, como nas infrações afiançáveis, enquanto não prestar fiança. Quer dizer, o 393.1, combinado com o 594, nos diz que, condenado o réu a mais de 2 anos, porque aí é inafiançável, tendo ele pelo menos maus antecedentes, ficará preso em decorrência pura e simples da sentença condenatória recorrível. É o efeito da sentença condenatória recorrível. Como interpretar sistematicamente esses dois dispositivos legais? Entenda o seguinte: se o réu é primário e de bons antecedentes, pela condenação pura e simples não ficará ele preso. Vale dizer, a apelação porventura interposta, ou que possa interpor, tem efeito suspensivo, paralisando esse efeito do artigo 391, deve ser recolhido à prisão em razão da condenação. A primariedade e os bons antecedentes outorgam a eventual apelação do réu efeito suspensivo. Nesse caso, sendo ele primário de bons antecedentes, o juiz não expede desde logo o mandado de prisão. Tem que aguardar a preclusão recursal para transitar e julgada a sentença condenatória, tratar de executar aí a pena. Mas enquanto não transitar, na medida que ele pode apelar e a apelação tem efeito suspensivo, não se executa desde logo a sentença. Os efeitos da sentença condenatória não se operam pelo efeito suspensivo de sua eventual apelação. Inversamente, se ele não tem bons antecedentes, e com mais razão se ele for reincidente, a sua apelação não tem efeito suspensivo. Quer dizer, desde logo se operam os efeitos da sentença condenatória recorrível. No caso, o que nos interessa do inciso 1, ser ele preso ou passar a ficar preso agora em razão da condenação, embora recorrível. Que consequências podemos tirar desta interpretação sistemática? E a lei foi muito criticada, a Lei Fleury, que deu nova redação ao artigo 594, porque alguns dizem, e ainda hoje dizem, que ela é profundamente liberalizante e que não atende aos anseios de defesa social e que a primariedade dos antecedentes asseguram plenamente a liberdade do réu, etc, etc, etc.
Não é bem verdade isso. Primeiro, porque a questão da primariedade e dos bons antecedentes não debilitam o sistema de prisão e liberdade. Nada obstante a primariedade e os bons antecedentes, cabendo a prisão preventiva, o juiz pode decretar a qualquer momento. No artigo 312 e seguinte do Código de Processo Penal, não há nenhum óbice à decretação da prisão preventiva do indiciado do réu por ter ele ou não bons ou maus antecedentes. Isso é irrelevante. Por outro lado, embora não seja percebido e por isso não usado, eu entendo que condenado réu, primário de bons antecedentes, pela condenação, não ficará preso, na medida em que o seu recurso tem efeito suspensivo. O que não impede, e por isso a crítica à lei não é correta, o que não impede o juiz decretar a prisão preventiva do réu. Como poderia decretar um dia antes da sentença, um mês antes, no curso do inquérito, no curso da instrução, poderá decretar a prisão preventiva do réu na própria sentença condenatória recorrida, desde presente o motivo da prisão preventiva e bem fundamentado. Em documento separado, no próprio corpo da sentença, não importa, é uma outra decisão de decretação da prisão preventiva. Vale dizer, a primariedade e os bons antecedentes não asseguram o direito à liberdade, necessariamente, ao réu. Pela condenação, não ficaria preso, porque a sua apelação tem efeito suspensivo. Mas se couber a decretação da prisão preventiva, por que não? O fumus moriúdi já está mais demonstrado pela sentença condenatória. Falta demonstrar o perigo de mora, à luz dos requisitos do artigo 312. Por outro lado, isso também é importante salientar, condenado primário de bons antecedentes, se já está preso, não quer dizer que tenha que ser solto, por ser primário de bons antecedentes, no momento exato que o Estado o condena. O que o juiz tem que verificar é o seguinte: pela condenação, por ser primário de bons antecedentes e apelação ter efeito suspensivo, não ficará preso, mas ele está preso por um título anterior. Qual é o título anterior? É a prisão em flagrante, é a prisão preventiva. Se é a prisão em flagrante, podemos transformá-la em liberdade provisória com base no parágrafo único do 310? Pois não, vamos conceder a liberdade provisória, como poderia conceder antes da sentença, na sentença e depois da sentença. Se ele está preso preventivamente, condenado primário de bons antecedentes, tem que ser solto? Não necessariamente. Se a prisão preventiva deve persistir, porque os motivos que levaram à sua declaração subsistem, ele fica preso pela prisão preventiva, porque subsiste o motivo da prisão preventiva. Se o motivo da prisão preventiva desapareceu, a prisão preventiva deve ser revogada. Então, quando o juiz solta aí, não está concedendo uma liberdade provisória até na condenação, mas está revogando uma prisão preventiva. Quem sabe já devesse ter revogado anteriormente, no exato momento em que o motivo que levou à sua decretação desapareceu. De modo que essa interpretação sistemática que procuro apresentar permite tornar claro o seguinte, que a condenação, sendo réu primário de bons antecedentes, não impede que o sistema de prisão e liberdade continue operando livremente segundo as regras postas no Código. Só a diferença é a seguinte: se ele condenado e tiver maus antecedentes, aí ficará preso em razão da condenação e não de nenhum requisito outro a mais da condenação e dos maus antecedentes. Essa crítica que se poderia fazer ao legislador, essa é uma outra questão. E esta prisão, já que a apelação não tem efeito suspensivo, o 393.1 diz que ele ficará preso agora em razão da condenação. Se ele estava preso em flagrante ou preso preventivamente, ele passa a ficar preso em razão da sentença condenatória recorrida. Não cabe mais a defesa requerer a revogação da prisão preventiva anterior, porque ele agora está preso em razão da sentença condenatória recorrida. Não cabe mais a defesa requerer a substituição da sua prisão em flagrante em liberdade provisória, porque ele agora está preso em razão da sentença condenatória recorrida, porque ele tem maus antecedentes, a sua apelação não tem efeito suspensivo. Então ele passa a ficar preso pela sentença condenatória recorrida. Se estava solto, deve ser preso pela sentença condenatória recorrida, que me parece ser uma prisão não provisória, uma prisão definitiva, na medida que ela não pode ser revogada. A prisão preventiva é provisória porque ela só subsiste enquanto mantidos os requisitos que a lastrearam.
Se a prisão preventiva foi decretada por conveniência da instituição criminal, a instituição criminal se encerrou, deve ser revogada a prisão preventiva. Por isso ela é provisória, enquanto que existiu o perigo imora e o fumus moniure, ela subsiste. Desaparecendo um desses requisitos, ela deve ser revogada. A prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível é uma prisão definitiva e não uma prisão provisória, porque ela não pode ser revogada. Embora o título executivo, provido o recurso porventura interposto pelo réu, possa ser desconstituído. Como diz o Tornag, é uma prisão definitiva submetida a uma condição resolutiva, mas não é uma prisão provisória de natureza cautelar. Vamos examinar isso mais adiante. O que me parece, e aí não fui bem entendido, talvez pela doutrina que critica as posições que assumi no texto escrito, e até o professor Torinho ontem falou, existe um anteprojeto dos tantos que foram publicados para sugestões, cuja finalidade é exclusivamente dizer: não se executa sentença condenatória enquanto não transitar em julgado. Ora, o autor desse anteprojeto, quero crer, não percebeu que, se ele vingar e for convertido em lei, o recurso extraordinário vai ter efeito suspensivo. O recurso especial vai ter efeito suspensivo. Os embargos de divergência no Superior Tribunal Federal e no Supremo Tribunal Federal vai ter efeito suspensivo, porque a sentença não pode ser, o acordo não pode ser executado enquanto não transitar em julgado. Eu quero crer que o legislador, o autor do anteprojeto, não é lei ainda, não se apercebeu desse aspecto. Muito bem. A sentença penal condenatória recorrível, me parece, e aí que eu ia falando, o que podemos dizer que é inconstitucional, eu sustento isso, não é esta prisão. Não é esta prisão, porque ela não viola o princípio da inocência, até porque o princípio não é da inocência, é de não se presumir culpa, e aqui não se está presumindo culpa, se está fazendo a entrega da prestação adicional e se afirmando na sentença a culpa do réu condenado. O que me parece inconstitucional é tornar a prisão do condenado com um requisito de admissibilidade do seu recurso. Isso é coisa diferente. Não recebo apelação porque o réu tem maus antecedentes, está foragido. Isso me parece que é inconstitucional. Quer dizer, condicionar o recebimento do recurso à prisão do réu. Outra coisa é condenar o réu tentar prender porque a sua apelação não tem efeito suspensivo. Se não obstante a prisão não ocorrer, mas ele apelar, temos que receber a apelação dele. Porque a prisão não tem nenhuma conexão com o direito de recorrer ou com o ônus de recorrer. É um requisito de admissibilidade que, me parece, viola o princípio da ampla defesa com os recursos a ela, ampla defesa inerente. Aí sim, criar esse requisito de admissibilidade me parece inconstitucional. Por que não receber a apelação do réu? Se ela merece ser provida, nada obstante ele estar foragido, vamos dar provimento e vamos absolvê-lo. Se ela não merece ser provida, mantém essa condenação, mas isso ali não merece, nada obstante ele se encontrar foragido. Me parece ser um castigo violador do princípio da ampla defesa e do direito de recorrer, que é uma consequência do princípio da ampla defesa. Nesse sentido, sim, seria inconstitucional. E não a prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível. Repito, condicionar o recurso à prisão, sim, mas não tentar efetuá-la por efeito do recurso, ou melhor, por não ter o recurso efeito suspensivo. Como me parece inconstitucional aquela regra do Código de Processo Penal que diz que o recurso do réu já interposto ficará deserto se ele fugir da prisão durante a tramitação do seu recurso. Não vejo nenhuma conexão entre o recurso já interposto do réu e o fato dele ter fugido. Quando fugir sem violência, nem crime é. Pode ser uma infração ao regime penitenciário, etc., modificar o regime de pena, regressão da pena, mas não se pode punir o réu que fugiu com a deserção do seu recurso, porque uma coisa não se relaciona com outra. Me parece que essa regra constitucional está revogada pela nova Constituição. Muito bem. Existindo a prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível, porque a apelação do réu não tem efeito suspensivo porque ele tem maus antecedentes, cabe examinar a natureza jurídica desta prisão. É uma prisão provisória, natureza cautelar, ou tem outra natureza? Seria como sustento uma execução provisória da pena, ou teria a natureza cautelar?
Qual a importância dessa distinção, a importância prática? Esclareço com 2 exemplos. O réu é preso em flagrante, condenado depois de 1 ano a pena de 2 anos e 1 dia, para não dar subsídio. 2 anos e 1 dia. Ficou preso, então, durante o processo, 1 ano. Pelo princípio da detração, o tempo da prisão em flagrante e prisão provisória é abatido no tempo da pena a ser cumprida. De modo que ele já cumpriu mais de 1/3, de modo que ele pode ter, quem sabe, direito ao livramento condicional. Mas ele é condenado e tem maus antecedentes. Se ele apela, o juiz diz, tendo em vista, se já não disse na sentença, que o réu tem maus antecedentes, não pode apelar em liberdade com base no 594. Espera-se mandar de prisão. Se ele não apela e transita em julgado, ele pode requerer o livramento condicional, porque já ficou mais de 1/3, quase a metade nesse exemplo que eu estou dando. Para aqueles que entendem que a prisão é cautelar, a única saída do réu é desistir do recurso ou não apelar, para transitar em julgado e ficar em liberdade. Quer dizer, se o réu apela, fica preso. Então ele é obrigado ou constrangido a não apelar para ter direito ao livramento condicional. Porque se a prisão cautelar é xadrez da delegacia, não há que se falar em livramento condicional quando se está cumprindo pena. Agora, se a gente entende, como eu entendo, eu vou procurar sustentar isso, que ele está já preso agora em razão da sentença condenatória, porque a sua apelação não terá efeito suspensivo, porque ele tem mau antecedente, e porque o artigo 393 não diz que é efeito da condenação ser o réu preso ou mantido na prisão em razão dela. Se nós entendemos que ele já está preso ou vai ser preso em razão da condenação, vamos permitir que ele requeira, nada obstante a apelação, nada obstante não ter transitado no julgado do título executivo, que porque ele já está em regime de cumprimento de pena, vamos reconhecer que ele pode, durante a tramitação da sua apelação, requerer o livramento condicional, porque já está preso por tempo superior a 1/3 e ele é primário, então faria jus ao livramento condicional. Ou, em outras palavras, se nós entendemos que essa prisão é uma execução provisória da pena, ao réu se aplica todos os benefícios da lei de execução penal. Se nós entendemos que é uma prisão cautelar, é como se fosse a prisão preventiva, como se fosse a prisão em flagrante, xadrez da delegacia. Se nós entendemos que é uma execução provisória da pena, 3 dias de trabalho, abate 1 na pena, remissão da pena. Ele tem direito à saída de fim de semana, ele tem direito à progressão do regime durante a tramitação da sua apelação, porque não é prisão cautelar, já é execução provisória da pena. Dou um outro exemplo que formulei em um concurso para o Ministério Público aqui no Rio de Janeiro. O réu é condenado a pena superior a 4 anos para não ter regime aberto, para não ter prisão albergue, a 4 anos e alguns meses. Tem maus antecedentes. Se ele apela, vai ficar preso, porque não pode apelar em liberdade, porque tem maus antecedentes com base no 594. Vamos executar desde logo a sentença, como diz o 3931. Se ele não apela, transita em julgado e ele vai cumprir a pena em regime aberto e vai ficar em liberdade. Então, se nós entendemos que é prisão cautelar, vamos chegar a essa incongruência. Se ele apela, porque não transitou em julgado, é prisão cautelar, não está cumprindo pena, não vai se falar em regime aberto, como não se fala em regime aberto da prisão preventiva, da prisão em flagrante. Se é prisão cautelar, não há regime aberto. Regime aberto é cumprimento de pena. Se nós entendemos, como eu entendo, que já é uma execução da pena, que já é um efeito da sentença condenatória, e vamos executar a sentença. Qual é a sentença? 4 anos e alguns meses. Que regime? Regime aberto. Então ele apela em liberdade, nada obstante ter maus antecedentes. A sua apelação não tem efeito suspensivo, por isso ficaria, a pena vai ser executada, mas vamos executar a pena. Qual é a pena? 4 anos e 2 meses. Qual é o regime? Regime aberto, ele fica em liberdade. Tive um caso concreto, nesse sentido, que o advogado recorreu, o juiz mandou expedir uma mandado de prisão, então ele foi desistir do recurso. Como é que eu vou explicar para o meu cliente? Se eu não apelo, transito em julgado, ele fica em regime aberto. Se eu apelo, ele fica preso porque tem maus antecedentes. A solução, me parece mais adequada, é entender que, não tendo apelação efeito suspensivo, mais uma vez, repito, ele está preso em razão da condenação. Então vamos aplicar a pena nos seus regimes ali previstos.
Parece que a posição que sustento em nada prejudica o réu. Em nada. Isso aqui não entenderam alguns autores, o próprio professor Torino, no 4º volume da sua última edição, ele combate dizendo: é um absurdo a execução provisória da pena em face do princípio da inocência. Ora, a execução provisória da pena no direito processual penal sempre existiu. É porque não se tinha dado esse nome, o que é muito comum na teoria geral do processo. No processo civil nós temos um capítulo da execução provisória, quando o título que está sendo executado não transitou em julgado porque impugnado através de um recurso, como é próprio do recurso ordinário, do recurso especial. Isso sempre existiu, desde 1941 está no Código, embora hoje o artigo revogado. O que dizia o artigo 638? O recurso, não, 637, o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e continua não tendo. Naquela lei de 1990, que o recurso especial, o recurso extraordinário, vem dito isso, uma da tradição do direito brasileiro: recurso especial e o recurso extraordinário nunca teve efeito suspensivo. Então já dizia o Código: o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. E, uma vez arrazoados o recurso pelo recorrido, os autos do traslado, os autos originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença, a execução do acordo. É o que acontece todo dia. O réu faz o seu recurso especial, o réu faz o seu recurso extraordinário, o recurso sobe para o Superior Tribunal de Justiça, o recurso sobe para o Supremo Tribunal Federal e o acordo vai ser desde logo executado, porque o recurso ordinário, no processo civil, no processo penal, no processo de trabalho, nunca teve efeito suspensivo. Então, desde 1940, se não antes, já se executa sentenças condenatórias antes do trânsito em julgado. Basta que o recurso não tenha efeito suspensivo, como a apelação não tem efeito suspensivo quando ele tem maus antecedentes. Não há nada de novo nisso. Apenas eu dei o nome que o processo civil dá de execução provisória da pena. E como falei, isso não prejudica em nada, absolutamente nada, o réu. De modo que, se isso ainda violasse o chamado princípio da inocência, e eu estou procurando dizer que não viola, porque não se está presumindo inocência, se está afirmando na sentença condenatória, depois da avaliação da prova, a culpa do réu. Se isso violasse, seria, me parece, um despautério sustentar um direito com uma garantia individual em desfavor do indivíduo. Não seria um argumento politicamente válido, talvez politicamente sim. Sustentar uma garantia individual em desfavor do próprio indivíduo. Então ele fica preso, no xadrez de delegacia e não submete aos benefícios da lei de execução penal. Como sustentar um direito individual em desfavor do indivíduo? E eu mostrei nesses dois exemplos o absurdo que se chega ao entender que a prisão é cautelar, porque aí não tem direito ao livramento condicional, não tem direito ao regime aberto, etc, etc. Se ela fica presa, se transita em julgado, fica solto. E mais, eu notei depois, refutando as críticas que sofri a respeito dessa matéria, que há um outro aspecto que pode beneficiar o réu. Embora a nossa preocupação não seja de prejudicar ou de beneficiar, mas sim interpretar o sistema. Não estou fazendo a crítica ao sistema, que é muito importante fazer, mas no momento nós estamos fazendo, é que se nós entendemos que ele já está em regime de cumprimento de pena, porque a sua apelação não tem efeito suspensivo, além de todos os benefícios da lei de execução penal, se ele for absolvido, ele pode, e aí cabe constituir, requerer com base na nova Constituição, indenização do Estado, porque ele ficou preso, cumprindo pena por tempo mais do que devido. Tem uma regra expressa do artigo 5º que diz que o preso tem direito de indenização quando cumpriu pena por tempo maior do que o devido. E se nós entendemos que ele já está em regime de cumprimento de pena, depois ele é absolvido, vale dizer sua apelação é provida, desconstituindo o título executivo, ele pode dizer: eu fiquei cumprindo pena e a pena não era cabível, de modo que eu quero indenização do Estado. Se você entende que é prisão cautelar, como na prisão flagrante, na prisão preventiva, o tribunal diz: está absolvido, boa tarde, você vai embora, e ele ficou preso provisoriamente, cautelarmente, não tem direito a nenhum tipo de indenização. Quer dizer, a posição que sustenta, embora não seja esse o escopo, mas atende a uma interpretação que me parece sistemática e a esses anseios de justiça que nós todos temos e são importantes e relevantes. O réu poderia ter até esse direito, quem sabe, de dizer: eu fiquei em regime de cumprimento de pena e fui absolvido, então quero a indenização do Estado. Já a prisão cautelar, a prisão provisória, não dá direito a esse tipo de indenização.
Muito bem. Por que também entendemos que essa prisão não tem natureza cautelar? Nós vimos que é importante discutir qual a natureza e vimos que um resultado, um caminho de um lado ou de outro, leva a resultados melhor ou pior. Agora, por que também não tem natureza cautelar? E por isso não é prisão provisória. Não é provisória porque, primeiro, como falei logo no início, é definitiva, ela não é revogável. A prisão provisória se caracteriza porque ela é vinculada a determinados deveres processuais, como comparecimento a todos os atos do processo, não viajar sem comunicar ao juiz que mais outro dia não pode ser encontrado, não mudar de residência sem prévia autorização judicial. Descumprido um desses deveres, revoga-se a prisão, a liberdade provisória e se restaura a prisão provisória anterior. Esta prisão aqui, decorrente de sentença condenatória recorrível, é revogável, ela está vinculada a algum dever de ordem processual, que se descumprido acarreta na sua revogação? Não, ela é definitiva, embora o título não seja um título definitivo, por isso que se fala execução provisória, mas não tem a natureza de prisão provisória. Ela não trabalha com perigo in mora. O fumus moriúrio está mais do que patente que o juriscondetor. O ius puniente do Estado está afirmado na sentença condenatória recorrível. Mas e o perigo in mora? Pelo 594, pelo 3931, não se considera a necessidade dessa prisão para assegurar a aplicação da lei penal por conveniência da instrução. A instrução já foi feita. E para garantia da ordem pública, não há que se falar em perigo in mora. Não se considera o perigo in mora. Então não pode ser provisória, não pode ter natureza cautelar. Teria aquelas outras características dessa prisão, da prisão cautelar? Acessoriedade, preventividade, provisoriedade, instrumentalidade hipotética, na expressão de Calamandrei? A prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível seria acessória, como é a prisão preventiva em relação à condenação? Acessória a ela mesma, ela decorre da entrega da prestação adicional de uma sentença de mérito, uma sentença definitiva. A acessoriedade pressupõe uma relação do principal com o acessório. Aqui só temos o principal. Seria provisória, já disse que não. Seria preventiva, é o perigo in mora, não temos o perigo in mora. Prevenir o quê? É uma prisão em decorrência da condenação, porque ele tem modo antecedente, a apelação não tem efeito específico, e ponto. Que visa prevenir. Se visasse prevenir alguma coisa, o juiz tem que fundamentar. Não bastaria dizer condenado acima de 2 anos, inafiançável, tem modo antecedente, espécie de mandado de prisão. Teria que condenar, justificar que está prendendo para prevenir um dano de difícil reparação, que seria o caso da preventividade, não visa prevenir nada. E a instrumentalidade hipotética? Primeiro que não é hipotética, porque a instrumentalidade hipotética é parte de uma probabilidade. Eu decreto a prisão preventiva com base em indícios da autoria e prova da existência material do crime, porque isso não é provável a condenação do expuniente do Estado. Aqui não há probabilidade, aqui há a própria condenação. É a própria sentença de mérito, é a própria entrega da prestação jurisdicional do Estado que produz efeitos, como toda sentença do procedimento jurídico produz efeitos. Se o recurso não suspende os efeitos da sentença, os efeitos da sentença como ato jurídico se operam desde logo. Isso é básico na própria teoria do direito. Então não vejo nenhuma das características da prisão cautelar nesta prisão, na prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível. Se não vejo nenhuma característica das medidas cautelares, se tratando como se fosse cautelar, chegamos a resultados iníquos, que só prejudicam o réu, chegando a ponto de ele não poder recorrer, porque se recorre fica preso, se não recorre fica solto, por que continuar sustentando que a prisão aí não é uma execução provisória da pena? Que existe. Com esse nome ou não, existe. O tribunal confirma a condenação por 3-0, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O réu faz recurso especial. Pergunto, o tribunal não manda expedir mandado de prisão? Não, ele manda expedir mandado de prisão. Ele fica preso, cumprindo pena, fica várias execuções penais. O recurso especial vai subir. O Superior Tribunal, ou se for extraordinário, o Supremo Tribunal Federal. Isso existe. Negar ou proibir, como o anteprojeto quer, que se possa extrair efeitos da condenação antes do trânsito em julgado, é dar efeito específico ao recurso especial, ao recurso extraordinário, aos embargos infringentes, aos embargos de declaração, inclusive, porque enquanto não declarado o acordo
contraditório lá com o novo obscuro, com o transitor julgado também. Seria, me parece, um despautério. Eu acho que é um equívoco ao qual o autor do anteprojeto não atentou. E o professor Torinho, ontem, me surpreendeu, porque ele achou, inclusive, que esse projeto é inócuo, porque não existe mais a prisão em decorrência de sentença condenatória recorrida. Quer dizer, nós estamos em posições totalmente opostas. O que eu acho, e repito para finalizar essa parte, é que inconstitucional não receber o recurso do réu que está foragido. Agora, que se possa tentar desde logo executar a sentença condenatória porque a apelação não tem efeito específico, isso é outra coisa, isso sempre existiu no nosso direito e é da tradição, e só beneficia o réu, nunca prejudica. Quero examinar agora a prisão em decorrência de sentença condenatória, em decorrência de decisão de pronúncia. Não falo sentença, embora o código diga, porque me parece que é uma decisão interlocutória, a pronúncia, e não o ato do juiz que põe fim ao processo. Mas isso não tem grande importância. A prisão em decorrência de pronúncia, como sabe, está prevista no artigo 408 do Código de Processo Penal. O 408, no caput, trata da pronúncia. E, como sabem, é um juízo de admissibilidade da acusação no rito do tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida. Evidentemente que a pronúncia não condena o réu, apenas admite a acusação porque lastreada e indícios suficientes da autoria e prova da existência material do fato típico. Não é um juízo de condenação. Daí porque me parece inconstitucional mandar lançar o nome do réu pronunciado no rol dos culpados. Isso também é tranquilo hoje. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação para submeter o réu ao julgamento do Tribunal Popular. Eu acho que a Lei Fleury aí, quando deu uma nova redação, o parágrafo 2º do 408, foi até muito tênue. Ela poderia ir muito mais além. Eu acho que a pronúncia não deveria interferir no sistema de prisão e liberdade do Código de Processo Penal. O réu pronunciado, se estava preso, deve continuar preso se persistiu o motivo que levou à sua prisão preventiva. O réu pronunciado estava solto, cabendo decretá-la à luz dos critérios da prisão preventiva, que se decrete. Se o réu estava preso e é pronunciado e não cabe manter a prisão, que se solte. Vai dizer, o princípio da necessidade que informa o sistema de prisão e liberdade é que deve regular a prisão e a liberdade do réu ou do indiciado. A pronúncia não deveria ser, de forma alguma, um título da prisão. Não deveria determinar a prisão de ninguém. E sim a necessidade da sua prisão preventiva ou a sua desnecessidade com a revogação dela da prisão preventiva. Entretanto, como sabemos, antes da chamada Lei Fleury, que deu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 408, o réu pronunciado, salvo se fosse pronunciado por um crime afiançado, o que é muito raro, no caso da pena, superior a mínima a 2 anos, é inafiançável, instigação ao suicídio, suicídio e aborto com consentimento da gestante. Salvo isso, antigamente, todo réu pronunciado, pela pronúncia, ficava preso aguardando o julgamento, o que era, evidentemente, um absurdo. Julgamentos esses que demoravam, não demoram, e chega em plenário do júri, o promotor vai, opina pela absolvição do réu e ficou preso aguardando julgamento 2, 3 anos. E não tem direito à indenização, porque aí é prisão provisória mesmo, aí não é execução da pena, porque não há pena, ou isso não há pronúncia, aí não tem saída mesmo. Então veio a Lei Fleury e disse, no 408, parágrafo 2º. Vamos primeiro ao parágrafo 1º. Na sentença de pronúncia, o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar em curso réu. Mandará lançar o nome no rol dos culpados, se não existe mais. Recomendá-lo-á na prisão em que se achar, ou expedirá as ordens necessárias à sua captura. Então essa é a regra vigente. Em razão da pronúncia, o réu será preso por ela a pronúncia, ou se já estava preso, vai ficar preso em razão da pronúncia. Veio o parágrafo 2º e temperou um pouco essa regra draconiana, dizendo: se o réu for primário e de bons antecedentes, poderá o juiz deixar de decretar-lhe a prisão ou revogá-la caso já se encontre preso. Causou espécie a doutrina e a jurisprudência
esta regra, não só porque ela veio do bojo da chamada Lei Fleury, de triste memória, uma lei casuística, para beneficiar, como sabem, o delegado Fleury, de São Paulo, que depois faleceu, mas causou espécie também porque a doutrina disse, mas no momento em que o Estado julga admissível a acusação e pronuncia o réu, vai ter que soltá-lo porque ele é primário de bons antecedentes? Qual é a lógica que tem nisso? Se houve a pronúncia e ele estava preso, deve, com uma razão, continuar preso, não temos que soltá-lo. A lei é liberal, o legislador não atende aos anseios de defesa social da sociedade, aquelas críticas todas que nós conhecemos. Não é bem assim. Não é bem assim. A interpretação sistemática que fazemos é diferente. O que eu digo é o seguinte: o réu pronunciado primário de bons antecedentes, a pronúncia não é título de sua prisão. A primariedade e os bons antecedentes paralisam os efeitos coercitivos da pronúncia. Em termos de prisão, é um nada jurídico. Agora, se ele é pronunciado e tem pelo menos maus antecedentes, eu acho equívoco, mas está na lei, ele fica preso em razão da pronúncia. Pura e simples. Que consequências tiramos desta colocação? Vou dar duas hipóteses e trabalhar cada uma com dois exemplos, para que o plenário me entenda. A questão é abstrata, uma questão sistemática, teórica, e não é de difícil inteligência, de modo que, através do exemplo, quem sabe, nós podemos nos comunicar melhor. Suponhamos a primeira hipótese. O réu é pronunciado e tem maus antecedentes. É a primeira hipótese com a qual nós vamos trabalhar. O réu é pronunciado e tem maus antecedentes, e com mais razão se fosse reincidente. Vamos ficar com os maus antecedentes, que é suficiente. Réu pronunciado tem maus antecedentes. Essa é a primeira hipótese de trabalho. Duas situações podem ocorrer nessa primeira hipótese. Ao ser pronunciado tendo maus antecedentes, poderia estar solto ou poderia estar preso. Não tem outra opção. Pronunciado com maus antecedentes, estava solto. Vai ficar preso agora em razão da pronúncia. O título da sua prisão é a decisão de pronúncia, ou a sentença de pronúncia. Que consequências tira daí? Que não cabe mais falar, como às vezes alguns advogados requerem a revogação da prisão do réu, porque ele não está preso em razão de prisão preventiva, em razão de prisão flagrante. Não há que se falar em revogação de prisão preventiva, nem em liberdade provisória, em face do flagrante, porque ele está preso pela pronúncia. E vai aguardar o julgamento preso, o que eu acho até uma situação muito grave. Eu acho que o legislador não deveria, como falei nisso, nem determinar que a pronúncia fosse título da prisão do réu. Mas não sendo inconstitucional, me parece que não é, a prisão opera em razão da pronúncia por ter maus antecedentes. Agora, se ele é pronunciado e tem maus antecedentes e já estava preso, seja a prisão em flagrante, seja a prisão preventiva, agora ele passa a ficar preso em razão da pronúncia. E aí também não cabe mais se falar em revogação da prisão preventiva anterior, porque ele não está mais preso em razão da prisão preventiva, está preso em razão da sentença de pronúncia e tem maus antecedentes. Como não cabe mais pedir a liberdade provisória, como sucedâneo da prisão em flagrante, porque ele já não está mais preso em flagrante, ele já está preso pela sentença de pronúncia e vai aguardar o julgamento preso. Segunda hipótese, o réu é pronunciado primário e depois antecedentes. Também aqui, ao ser pronunciado sendo primário e depois antecedentes, ele poderia estar preso ou poderia estar solto. Vamos enfrentar as duas situações. Pronunciado de bons antecedentes. Muito bem. Estava solto. Como a primariedade paralisa os efeitos coercitivos da sentença de pronúncia, pela pronúncia ele não ficará preso. A pronúncia não é um título de sua prisão. O que não quer dizer, o que não impede, decadendo o juiz decretar sua prisão preventiva. Daí porque a crítica que a doutrina às vezes faz, a jurisprudência faz, não prospera. Ora, eu pronunciei um réu perigosíssimo,
E só porque ele é primário de deboso antecedente, ele tem que permanecer solto até o julgamento, quando ele está ameaçando matar uma testemunha que vai depor em plenário. Não é correto. Pronunciado primário de deboso antecedente. Pela pronúncia, não ficará preso, mas o juiz pode decretar a prisão preventiva dele. Como poderia decretar um dia antes, como pode decretar um dia depois, como pode decretar no mesmo momento, seja em documento separado, seja no próprio corpo da decisão de pronúncia. Quer dizer, a primariedade e os bons antecedentes tiram da pronúncia eficácia de título de prisão. É um nada jurídico, mas o sistema de prisão e liberdade continua operando. Se couber a decretação da prisão preventiva, pode decretar, como pode decretar na véspera do julgamento, se ele está ameaçando matar uma testemunha, vai depor em plenário. Então não é um álibi, ou melhor, um bio de impunidade, como dizem, a primariedade dos bons antecedentes fazem, os requisitos fazem com que o réu perigosíssimo fique em liberdade até o julgamento. Não, o juiz que decreta a prisão preventiva dele, na própria sentença de pronúncia, mas torne claro que não está prendendo em razão da pronúncia, porque ele é primário e bons antecedentes, mas está prendendo em razão da uma prisão preventiva que deve ser fundamentada à luz dos requisitos do artigo 312. Segunda hipótese, segundo problema. Réu pronunciado, primário e deboso antecedente. Estava preso. No exemplo que estava falando, estava solto. O juiz não prende pela pronúncia, mas pode decretar a prisão preventiva se couber. Nesse exemplo, primário, deboso antecedente é pronunciado. Ele estava preso. O juiz tem que soltar? É aquela crítica que se faz ao 408, parágrafo 2º, mas no momento em que a gente pronuncia o réu só porque ele é primário, eu tenho que soltá-lo. Não é verdade isso. Se fosse verdade, a crítica seria justa, mas não é verdade. Ele é pronunciado primário e deboso antecedente, vai dizer, a pronúncia não é título de sua prisão. Mas ele estava preso. O que tem que fazer o juiz? O juiz tem que olhar para trás e verificar, está preso a que título? Bom, ele está preso preventivamente. Então eu tenho que examinar se os motivos da prisão preventiva subsistem. Se subsistem, ele continua preso, não pela pronúncia, mas continua preso pela prisão preventiva anterior. E se não subsiste o motivo da prisão preventiva? Cabe revogá-la, como deveria ter revogado antes, quem sabe, quando desapareceu o motivo que levou à decretação da prisão preventiva. Então, quando o juiz, com base no 408, parágrafo 2º, solta o réu, ele não está concedendo uma outra liberdade provisória, o legislador não criou uma outra liberdade provisória, que é vinculada. Não, aqui está revogando a prisão preventiva, que não é vinculada. Nada mais é do que não considerar a pronúncia como motivo da prisão e examinar como deve operar, naquele caso concreto, o sistema de prisão e liberdade. Se ele está preso preventivamente, é pronunciado, tem bons antecedentes, pela pronúncia não fica preso. Não continuará preso. Mas tem que soltar? Não. Se ele foi preso preventivamente, subsiste o motivo da prisão preventiva, mantém o réu preso na obstante de sua primariedade de antecedentes pela prisão preventiva que decretei as florestais, porque aquele motivo subsiste, tal, fundamentando, evidentemente. Se não, revoga a prisão preventiva. Não é outra liberdade provisória, é a revogação da prisão preventiva, que está numa validade plena. Já a liberdade provisória é que validade vinculada, não sabemos, a deveres processuais que são cumpridos, acarretam na revogação. Pronunciado primário e deboso antecedente. Estava preso a que título? O juiz olha, bom, está preso. Estava preso em flagrante delito. Muito bem. O que cabe o juiz fazer? Tem que soltar, porque ele foi pronunciado, é primário e deboso antecedente? Não. Vamos ver, está preso em flagrante delito. Vamos ver se podemos aplicar o 310, o parágrafo único do 310. O juiz vai verificar o seguinte: é necessária a manutenção da prisão em flagrante? É, então se mantém o réu preso em flagrante. Não é necessária, se converte a prisão em flagrante em liberdade provisória no parágrafo único do 310. E esse juízo de necessidade é feito à luz dos critérios da prisão preventiva. Porque o parágrafo único do 310 diz: o juiz, depois de ouvir o Ministério Público, mediante comparecimento a todos os atos do processo sob pena de revogação, considerar liberdade provisória ao réu, substituindo a prisão em flagrante, se não estiverem presentes motivos que autorizariam a prisão preventiva. Quer dizer, se ele estivesse solto, não caberia prender, porque a prisão municipal é necessária, porque não está presente o requisito da prisão preventiva, ele preso pode ser solto. Concede-se liberdade provisória. Se ele solto deveria ser preso, porque está presente o requisito da prisão preventiva, ele preso em flagrante, mantém-se a prisão em flagrante. Não teria sentido o juiz conceder liberdade provisória e depois decretar a prisão preventiva dele. Mantém-se a prisão em flagrante. Então, nesse caso, o juiz pronuncia o réu
que é primário do ponto precedente, pela pronúncia não ficará preso. Entretanto, está preso em flagrante delito. E o flagrante delito tem sido mantido, a prisão em flagrante tem sido mantida, porque ele solto poderia constranger uma testemunha conforme demonstrado nos autos aqui da Estado. Mantenha sua prisão em flagrante, porque é presente o requisito da sua prisão preventiva. Se solto tinha que prender, preso mantenha preso. Não preso pela pronúncia, mas preso em razão do título anterior, que continua subsistindo, porque não se aplica o parágrafo único do artigo 310. Essa interpretação que faço permite que se atenda perfeitamente ao sistema de prisão e liberdade. Ele só vem ser interferido no caso da pronúncia com auto antecedente. Aí sim a pronúncia com auto antecedente passa a ser o título da prisão. Por derradeiro, caberia dizer algumas palavras com relação à prisão temporária. Que veio no bojo de uma medida provisória convertida em lei, cuja redação é bastante insuficiente. A Lei 7.960, de 89, trata da prisão temporária. E ela diz no inciso 1º, ou melhor, no artigo 1º, caberá prisão temporária. Vem o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. E a forma pela qual, ou pelo qual a prisão temporária é regulada no Código, ou melhor, nessa lei, cria uma perplexidade. Porque, de duas uma, ou a prisão temporária cabe presente os 3 incisos do artigo 1º, quando indispensável para a investigação. Olha, a prisão nunca é indispensável, pode ser muito necessário. Se a gente interpretar literalmente, nunca acaba a prisão temporária. Indispensável nunca será. Quando indispensável para a investigação, a segunda hipótese, quando o réu for vadio e negar a dar, não tiver residência, e negar a dar seus elementos qualificativos, sua identidade. E terceiro, quando houver prova da autoria e participação num daqueles crimes que a lei vem elencando. Então, se a gente exige para a prisão temporária a concomitância dos 3 incisos, basta que o réu, ou indiciado, no caso, não seria réu, indiciado, tenha residência para não caber a prisão temporária. Se a gente entende que não é necessária a concomitância dos 3 incisos, bastaria um dos incisos, aí seria o inverso. A prisão temporária teria uma dimensão absolutamente absurda, draconiana. Bastaria, e aí para qualquer crime, até contravenção, porque aí não aplicaria o artigo inciso 3º, que fala daqueles crimes mais graves, bastaria que ele não tivesse residência, bastaria que ele não tivesse proteção, porque seria desocupado, etc, etc. Então fica um problema de interpretação, porque a lei diz: caberá a prisão temporária. 1, quando imprescindível para a investigação. 2, quando o indiciado tiver residência fixa, não fornecer elementos necessários ao estabelecimento de sua identidade. 3, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, da autoria e participação dos seguintes crimes. Se exigimos a concomitância, a prisão temporária fica muito mais difícil da prisão preventiva, a qual serve de instrumento. Muito mais difícil, quase que inviável. Se nós fazemos com um dos incisos só, a prisão temporária tem uma elasticidade que passa a ser absurda. E se admitirmos um dos incisos só, não trabalhamos com o perigo in mora, ou trabalhamos com o fumus boniuri, não com o perigo in mora, ou vice-versa. Porque o fumus boniuri está no máximo do direito, no inciso 3º, prova da autoria e participação daqueles crimes. E o perigo in mora está no inciso 1 ou no inciso 2. Então, a solução que a doutrina, me parece de forma mais acertada, traz para a interpretação desse artigo 1º é tentar compatibilizar o inciso 3º, autoria e participação de um desses crimes, com pelo menos um dos outros 2 incisos. O inciso 1, necessidade da prisão para a investigação, ou o inciso 2, falta de residência, ou negar o indiciado a fornecer seus elementos para a sua qualificação. Tecnicamente, isoladamente, é a pior interpretação.
porque a interpretação possível ou haveria concomitância ou um dos três. Nós estamos construindo uma interpretação que tecnicamente é mais equivocada, mas sistematicamente talvez seja única para dar à prisão temporária a natureza de prisão cautelar. Porque se ela não tem a natureza cautelar, vai surgir um outro problema que a Maria Lúcia Caram colocou em palestra no outro simpósio anterior e publicada nos livros de estudos jurídicos do IES. Seria inconstitucional a prisão processual que não fosse cautelar? E se a prisão temporária não tiver natureza cautelar, então seria inconstitucional? Esse é um problema. Se nós fazemos a interpretação conjugando o inciso 3º do artigo 1º com pelo menos o inciso 1 ou 2, nós temos o fumus bonius decorrente da autoria ou participação de um daqueles crimes que devem ser demonstrados existentes. E temos também o perigo in mora para em face da investigação ou na ausência de residência do réu, etc. E aí ela teria natureza cautelar. Se nós não fizermos isso, não teria natureza cautelar. Não tendo natureza cautelar, seria esse problema que surgiria inconstitucional. A prisão processual que não tem a natureza cautelar é inconstitucional. Essa é outra questão. Eu fujo dela porque eu procura conjugar os incisos para dar natureza cautelar à prisão temporária e colocar na justa medida, não dificultá-la de forma extrema, de modo que ela não tenha nenhuma importância como preparatória da prisão preventiva, e não permiti-la até para as contravenções, do que seria um despautério, até porque não poderia se decretar a prisão preventiva em face de uma contravenção e detenção só se for reclusão, ou de reclusão, que se for crime de detenção, só naquelas outras hipóteses. De qualquer maneira, para não fugir ao debate, embora eu ache que a Constituição deveria dizer, mas ela não diz, acredito que a prisão processual, a que decorre de uma regra instrumental do processo, mesmo que não tenha natureza cautelar, ela por si só não seria inconstitucional. Não vejo nenhuma testilha, nenhum conflito com a Constituição, a prisão processual que não tenha natureza cautelar. É odiosa, é reprovável, não deve existir, porque se ela não se faz necessária, porque prevê o legislador que se decrete. Acho artificial fugir do debate e falar de presunção de periculosidade, presunção do fumus bonius, do perigo in mora. Eu acho que é fugir do debate. O que eu acho é que a Constituição diz realmente, devido ao processo legal, a Constituição diz, ninguém será preso ou mantido na prisão, cabendo a liberdade provisória. A Constituição tem regras que tangenciam essa questão, mas ela não diz como deveria dizer. Eu acho que deveria dizer, mas não diz que é inconstitucional a prisão processual que não tenha natureza cautelar, salvo a execução provisória da pena, porque aí faria desaparecer aquele longo exposição que eu fiz aqui. Nada mais, eu agradeço a atenção do auditório e fico à disposição para as perguntas.